Soio, década de 70. Papá Mira Nosso. Na altura nós tínhamos apenas flauta, grupo flautista. E tínhamos um músico, que é o cofundador da flauta, chamava-se Afonso Salvador Elisa, mais conhecido por Papá Mira Nosso. Ele aprendeu a música no Congo, no Baixo Congo, no município do Boma. Depois dele atravessar, veio em Angola, vinha acompanhado com o seu instrumento que ele tinha comprado. Marca do instrumento é corna pistão. – 25 de dezembro de 1979. Neste dia, o Papá Mira Nosso tentou informar os músicos que éramos flautistas a dizer que eu, depois desse sacré da flauta, eu vou tocar esse instrumento da fanfara. Então, depois dele, nós tocamos o sacré da flauta, o Papá Mira Nosso tocou aquele instrumento da fanfara dentro da igreja. Era o único que sabia tocar o instrumento da fanfara. Isso foi em 1979, mês de dezembro, no dia 25, quando nós festejávamos o Natal no dia 25. Tocou um hino com o título Kunezulu Kuinankembo. Crentes, músicos da flauta, em particular o Papa Lucombo, que é o primeiro representante nacional de Angola, ficamos emocionados dentro da igreja. No fim do culto, o Papá Mira Nosso foi chamado no Papa Lucombo, Papa representante. Disse-lhe, esse som que acabei de ouvir aqui no município de Soio deve ser contínuo. Chamou o pastor municipal, que o Papá Mapassa, mandei o Papá Bernardo Cima Mapassa, informou a todo o comitê municipal da igreja naquela altura, disse que fiquei emocionado através do som que eu ouvi em nível nacional de Angola, pela primeira vez que ouvi o som da fanfara em nível nacional de Angola, aqui no município de Soio. Penso à direção da igreja que façam todos os possíveis para poderem recuperar mais, procurar mais outros instrumentos. Reverendo Francisco Lucombo Kibaku, primeiro representante da Igreja Quimbanguista em Angola. É dia 1 de janeiro de 1980, dentro do culto, depois do sacré da flauta, Papá Mira Nosso, Papá Giná e o Papá Rapaza pegaram os 3 instrumentos, começaram a soprar, tocaram um hino. Segundo hino que eles tocaram, Nzambe ame mfuli enkenda, título do hino, Nzambe ame mfuli enkenda. La 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 la. Nzambe ame mfuli enkenda. Tocaram esse sacré, os 3. Dia seguinte, tomou-se a decisão. Aos músicos que eram flautistas como nós, vamos separar, vamos dividir. Quem quer ir na fanfara, na faqui, vai. Quem quer ficar na flauta, fica na flauta. Tomamos essa decisão. Muitos de nós, a maioria, fomos se enquadrar na faqui para poder ser formado como músico da faqui. E os 3 instrumentos continuavam a tocar os mesmos instrumentos. A partir desta data, deu-se início à formação de músicos, que culminou com a apresentação oficial da fanfarra quimbanguista do Soio, no dia 13 de janeiro de 1981, com 22 músicos. Luanda,
1980. Em 18 de novembro de 1974, a nossa igreja recebeu a sua personalidade jurídica. A igreja precisou se instalar em Luanda primeiro e depois no resto das províncias. Então, muito trabalho que os velhos daquela época fizeram. E pronto, a partir dos anos 80, 6 anos depois, havia um grupo de jovens vindo do Congo, RDC, e que já eram músicos. Podemos citar aqui o nome do Papa Maquindo, já não faz parte do mundo dos vivos. O Papa Uassolo Simon era muito conhecido como o Papa Mopero. O Papa Nyongo Pedro Pirai já é falecido. E o Papa Mwanza Luvalo Nginamau, o Papa Geri. Nessa altura, foi criado as ideias como podíamos conseguir instrumentos. Surgiu a ideia de emprestarmos instrumentos na banda música do 1º de agosto ou da FAPA-DEA. No dia 4 de outubro de 1980, foi a primeira vez, um sábado, onde que nós fizemos o primeiro ensaio com instrumentos alugados. E no domingo 5 de outubro de 1980, foi a primeira vez da atuação pública na igreja. FACI Luanda foi formada em 1980, no Maculusso, Luanda, Rua Bano Machado, número 5. E naquela altura havia carência de instrumentos, mas a igreja procurava comprar um por um, solicitar, até que o número cresceu. Mas no princípio havia apenas meia dúzia de músicos que conseguiram levar o som da trombeta na cidade capital. FACI Luanda é uma das fanfarras mais antigas que existe em Angola, embora que esse tema é muito controverso, muitos aceitam, muitos não aceitam, mas isso não é que interessa, mas o FACI Luanda foi um dos antigos em nível de Angola. Depois da FACI Soyo ser formado, veio um músico, um flatista de Cabinda, chamava-se Papa Simon. Ele já é falecido, é do Noki. Veio aprender a teoria, aprendeu o sopro. Depois de 6 meses, viram que ele é capaz de tentar dar um passo à frente na fanfarra de Cabinda. Então, Papa Miranos, Papa Ginão, Papa Rapaza, eu também queria ir. Na altura, estava em vigor, sem bilhete não podia viajar, porque pelo nome que eu tenho, Papa Denguena, me complicavam para tratar bilhete, porque chamava-se você congolês. Então, eu também não cheguei de viajar para Cabinda. Então, foram em Cabinda, chegaram em Cabinda, tocaram também, conforme aconteceu no seu, tocaram, toda a igreja do Cabinda ficaram emocionados, gostaram e tomaram a decisão, tinha que se comprar instrumento também a partir de Cabinda. Sua Eminência de Anguenda Contima, primeiro chefe espiritual da Igreja Quimbanguista. Depois de FACI Cabinda, FACI Mbanza Congo. Veio também um papa flatista de Mbanza Congo, veio trabalhar aqui no seu como enfermeiro, chamava-se Papa Garcia. Então, assim que ele chega, vai encontrar no nível da cidade, sede de Soio, tem a FACI. Disse, como o Papa Miranos também era enfermeiro, ele também era enfermeiro, eram colegas lá no hospital, pediu no Papa Miranos, eu também quero aprender a música. O Papa Miranos disse, não se preocupa, vamos te enquadrar, vai ser recrutado para poder se aprender a música.
Papá Garcia começou a aprender a música, a teoria, a prática, e depois disso ficou mesmo como músico, aprendeu a música, viram que é capaz de formar a Faki do Mbanza Congo. Retiraram-se de novo para Miranós, Papá Garcia, mais alguns músicos foram em Mbanza Congo. Fomos fizeram em Cabinda, a mesma coisa que fizeram também na Faki Mbanza Congo. Foram apresentar o Papá Garcia, iam com 6 instrumentos. Chegaram lá, tocaram. Toda a igreja ficou emocionada e tomaram a decisão que tem que se formar mesmo a Faki, também nível da província de Mbanza Congo. Atualmente a Faki está implantada hoje nas 3 lundas, Lunda Norte, Sul, Mochico e Lubango, Malange, Uambo e Cubango. São, além, apenas citei as províncias, né? As províncias sede, mas em municípios também há vários municípios com a Faki em processo dinâmico. Nascida das raízes profundas do quimbanguismo desde 1957, a fanfarra quimbanguista é mais do que um grupo musical. É voz do Espírito Santo. É sopro dos céus. Em cada nota ecoa a herança de Papá Simão Quimbango. Em cada compasso vive-se compromisso com o sagrado. Esta é a jornada da fanfarra quimbanguista.